Literatura e Motivação, com o palestrante, escritor e ex-multiatleta Roger Chedid, falando sobre o seu livro Meus Últimos 45 Dias. O que você faria se estivesse no meu lugar? Que acaba de ser lançado pela editora Trilha Educacional. Recebemos também Patrick Santos, autor do livro 45 do Primeiro Tempo, e vamos descobrir o que as suas vidas e histórias têm em comum. A mediação é do jornalista e escritor Ricardo Mitucci. Sejam bem-vindos. Boa noite, Keila, boa noite, Roger, boa noite, Patrick, boa noite a todos os que estão acompanhando essa Flippostos 2020. Eu sou Ricardo Mitucci, jornalista e escritor, e é uma alegria estar aqui pelo segundo ano consecutivo, desta vez num ambiente online. No ano passado foi presencial, mas muito feliz pela oportunidade e pelo convite que me foi feito pela organização do Flippostos 2020 para bater um papo com essas duas feras, com esses dois escritores, com essas duas figuras super interessantes, que têm ótimas histórias para compartilhar com a gente. Eu me refiro a Patrick Santos, colega jornalista, assim como eu, escritor, autor do livro 45 do Primeiro Tempo, pela editora Literary Books, e Roger Chedid, ex-multiatleta, apresentador, palestrante, escritor, autor do livro Meus Últimos 45 Dias, O que você faria se estivesse em meu lugar, pela editora Trilha Educacional. Queridos amigos, companheiros, boa noite, Roger, boa noite, Patrick, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já quero de cara passar a palavra para vocês, para que vocês estendam essa introdução, essa apresentação introdutória que eu e a Keila fizemos, falando um pouco mais sobre quem são vocês e apresentando para a nossa audiência o livro ou os livros de vocês. A palavra é primeiramente do Patrick, só para seguir uma ordem alfabética. Patrick, boa noite, seja bem-vindo e vamos lá. Boa noite, Ricardo, boa noite, Roger. É uma satisfação enorme estar participando dessa mesa aqui, né? Na verdade, no encerramento da Flippostos. Assim como você, Ricardo, também estou participando, né? Hoje você está mediando aqui essa mesa, agora estou invertendo um pouquinho o papel, falar um pouquinho do meu livro, mas estive ao longo da semana participando de 3 mesas, essa é a minha 4ª mesa, muito legal, um evento importante, hoje faz, né, sem dúvida nenhuma, está no hall dos grandes eventos literários do país, né? Flippostos realmente vem crescendo muito nos últimos anos. Uma pena só, a gente está fazendo isso remotamente, mas não tenho dúvida que o ano que vem estaremos juntos. Quero muito estar com vocês, conhecer a história do Roger também, que o livro dele é fantástico. Você sabe que hoje eu também comecei a dar uma olhada, dei uma boa folhada. Que história incrível, eu acho que vai ser muito interessante ouvir dele, né, também essa história, que de alguma maneira se cruza com 45, né? Eu acho que tem algo aí muito, muito interessante, até quem deve estar nos assistindo agora deve estar falando, poxa, que interessante essa história, né? Eu vou contar rapidamente, assim, a minha história e porquê do livro, né, o 45 do Primeiro Tempo, né? 45 do Primeiro Tempo, porque na época que eu escrevi o livro eu estava com 45 anos, né? Isso é o primeiro detalhe do livro. E eu estava com 45 anos num intervalo da minha vida, eu tirei um sabático. Então, certa manhã eu estava descendo para o yoga, né? Eu estava aqui muito perto de casa, eu já estava começando a escrever meu livro e me veio um nome assim, poxa, você está num período sabático, você está num intervalo e você está com 45 anos, né? E me veio aquela expressão, sabe aquela expressão muito comum, até os jornalistas sabem bem, né? Pô, aos 45 do segundo tempo, eu entreguei a minha matéria. Aos 45 do segundo tempo, eu terminei a minha reportagem, né? Ou, sei lá, se a gente estender para todas as áreas, aos 45 eu vendi a minha casa, né? Sabe? Então, eu falei, poxa, eu estou no intervalo de vida, eu estou com 45 anos, vai chamar 45. Por que 45 do Primeiro Tempo? É onde eu conto um pouco essa minha história. Né? Eu tenho uma história no jornalismo, né? Fiz carreira lá na Jovem Pan, cheguei até um cargo executivo, cheguei à gerência de jornalismo, até 2018, quando eu resolvi dar um tempo na minha vida. Eu achei que a vida estava pedindo mudanças, eu estava num processo de muitas mudanças, de querer entender essas novas comunicações que estavam surgindo. Eu já estava num processo de estafa também, de muito trabalho, né? Eu já vinha num processo de
de muito trabalho. Desses últimos 5 como executivo, eu ajudei a criar 2 dos programas de maior sucesso hoje na emissora, né? Os Pingos nos Is e o 3 em 1, 2 programas que eu também apresentei. Depois eu fiquei mais nesse cargo executivo, mas em 2018 eu falei, não, eu vou dar um tempo, vou repensar minha carreira. Eu tinha cumprido uma jornada muito interessante na reportagem especial até o cargo que eu cheguei, mas a vida estava me pedindo mudanças, então resolvi dar um tempo. O caminho que eu encontrei foi descomprimir, né? Eu fui abrir espaço para coisas novas surgirem. Fiz um planejamento financeiro para que eu pudesse dar essa parada, não foi nada da noite para o dia, né? Eu fiz todo um planejamento para repensar a minha vida, e ali em 2018, então, eu dei esse tempo na minha carreira, né? Não fui atravessar os oceanos de veleiro, não fui meditar na Índia, não fui para o Tibete, né? Eu costumo dizer que eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo, e é um encontro de uma outra parte de mim que havia me escapado, né? Então, fui fazer o que eu chamo e falo muito no livro, que é uma viagem interna, né? Eu acho que o Roger vai falar muito disso, né? Também. Eu acho que a gente refaz uma série de conceitos, a gente vai fazer a viagem mais interessante que a gente pode fazer na vida é essa, né? Não que eu não tenha vontade de meditar na Índia, cruzar os oceanos de veleiro, tem muitas coisas legais para conhecer, mas a principal viagem é essa viagem interna. Foi isso que eu fiz, e aí surgiu um pouco essa ideia de lançar o livro. Eu escrevi o livro, lancei o ano passado, né, ali no Conjunto Nacional da Avenida Paulista, fiz todo um planejamento, e a partir do livro surgiu a ideia do podcast, né, que hoje eu entrevisto. O Roger vai ser um dos meus entrevistados em breve, eu já estou montando uma nova agenda aí para entrevistados, para trazer essa história magnífica dele, e eu trago pessoas que têm histórias legais, pessoas que se reinventaram, né? Pessoas que foram em busca de seus sonhos. Então, esse é uma extensão do livro, é o meu podcast, 45 do Primeiro Tempo. Está vindo agora uma plataforma também para levar para o mundo corporativo, a importância da gente fazer a pausa, né? Está surgindo aí um documentário que até o começo de dezembro já vai estar lá pela Panflix. Então, estou nesse processo de movimento com esse conceito do 45 do Primeiro Tempo como um intervalo. Então, é basicamente essa minha história. Quero tomar o seu tempo, depois vamos trazer para o Ricardo e questionando a gente, mas basicamente essa é a minha história, gente. Muito bom, Patrick, e é engraçado. Eu me sinto muito em casa com essa mesa, porque eu sou jornalista esportivo, apesar de estar aqui hoje como mediador de literatura, mas eu sou jornalista há 20 anos e praticamente durante 85%, 90% desse tempo eu passei trabalhando no esporte, tanto em redação quanto como assessor de imprensa. E quando me foi feito o convite para mediar essa mesa, eu falei, bom, é quase um jogo de futebol, porque nós temos de um lado alguém que está falando sobre uma virada aos 45 do primeiro tempo, que é o Patrick, né, para essa viagem interna, e alguém do outro lado que entrou quase na prorrogação da vida, que é o Roger, falando aí nos 45 do segundo tempo. Então, eu queria passar essa bola para o Roger, porque eu li o livro do Roger, também já tinha lido o livro do Patrick, aliás, já tive contato com o Patrick não faz tanto tempo assim, num outro evento, né, mas o Patrick trouxe uma informação e eu vi a manifestação do Roger, eu vou aproveitar esse gancho para passar a palavra para ele, que é, os dois viveram uma transformação aos 45 anos de idade, porque eu sei que o Roger também vai falar isso agora. O que aconteceu com o Roger foi aos 45. Eu faço 42 em janeiro próximo, então eu acho que eu tenho 3 anos aí pela frente para passar por essa jornada do jogo, ou no primeiro ou no segundo tempo. Roger, querido, a palavra é sua, traga-nos um pouco mais aí do que é o seu livro, por que 45 minutos do segundo tempo, como eu estou fazendo essa brincadeira, essa analogia, é um prazer estar aqui com você. Bom, antes de mais nada, o prazer é tudo meu. Ricardo, Patrick, duas feras, e eu, a primeira vez que eu estou participando desse evento. Bom, a minha história é o seguinte, eu fui atleta, multiatleta, né? Eu fui, com 10 anos de idade, fui seleção paulista de futebol de salão, com 11 anos de idade fui campeão sul-americano de saltos ornamentais, e no qual eu passei a ter uma responsabilidade muito grande em querer ser um exemplo de pessoa, uma referência,
Com 18 anos de idade, fui me tornei faixa preta de karatê. Viajei para os Estados Unidos para fazer parte da maior empresa de shows aquáticos do mundo, chamada Maxo Associated Corporation, onde eu me tornei aqualoco. Fiz show na SeaWorld de San Diego, no Knott's Berry Farm em Los Angeles. Trabalhei no Canadá, morei 7 anos fora. E então, como dá para perceber, eu sempre fui um cara muito privilegiado. E um belo dia, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei como presidente de uma arte marcial americana chamada Kenpo Havaiano, onde eu tive o privilégio de treinar com uma das maiores lendas das artes marciais dos Estados Unidos, que hoje é falecido já há um ano, que era amigo particular do Bruce Lee, me tornando presidente do Kenpo Havaiano no Brasil. E um belo dia, fazendo demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube, para resumir um pouco a história, que isso aqui vai durar 2 horas, eu fazendo um movimento com um amigo meu, que eu não estava lutando, eu estava fazendo uma demonstração, ele caiu na minha cabeça, eu bati o queixo no peito, e na hora eu fiquei estatelado no gramado, durante 40... Aí eu consegui levantar sozinho, me levaram para o departamento médico, fiz pouco caso desse acidente, me colocaram os eletrodos no pescoço durante 40 minutos, eu tomei choque e fui embora. Mas na hora que eu sofri o acidente, eu achei que eu tivesse quebrado o pescoço. Mas como eu levantei e saí andando, continuei levando a vida normal. Depois de um tempo eu comecei a sentir, depois de 10 anos eu comecei a sentir umas coisas diferentes, uns desconfortos físicos. Chegava na academia, não conseguia ficar muito tempo em pé, minha perna ficava bamba, eu tinha que sentar. E aos poucos eu fui piorando. Na mesma época, para aqueles que gostam de reclamar da vida, o meu pai foi hospitalizado com hepatite B, minha mãe foi internada com diabetes 2 dias depois, e no ano seguinte, 2006, meu pai chegou a falecer em setembro, um mês depois foi minha mãe. E com isso eu já estava piorando cada vez mais. Aí eu procurei os médicos, eles acharam uma compressão na minha medula, na altura da primeira vértebra, que para os médicos eu não era para estar vivo. Para eles eu era para estar ou morto, ou o que eles chamam na medicina de inferno, tetraplégico, traqueostomizado. Mas não, continuava a andar. Eles falaram que era pelo fato de eu ter sido um atleta, nunca ter bebido, fumado, sempre cuidei muito da minha saúde. Continua levando a vida que você leva. E assim eu fui piorando. Quando chegou em 2012, eu já não aguentava mais andar, eu estava muito mal. Eu estava, literalmente, eu estava me arrastando. Procurei um fisioterapeuta que foi um dos meus primeiros faixas pretas de Kenpo no Brasil, e ele, Roger, mas e teu pescoço? Porque eu estava com dor na lombar, eu não tinha dor no pescoço. Aí ele me levou no médico para fazer um exame com o médico especialista em coluna. Na primeira foto, ele viu que meu pescoço estava quebrado. Ele falou, como é que teu pescoço está quebrado? A primeira vértebra está solta e ela está esmagando a medula. E é por isso que você está com problema de coordenação motora, equilíbrio e sensibilidade profunda. Aí ele falou para mim, Roger, nós precisamos operar urgente. E é uma cirurgia delicada, na qual eu vou ter que estar trabalhando em cima da zona de respiração. Eu vou ter que passar 2 pinos na primeira vértebra, 2 pinos na segunda, tirar o osso do teu quadril, colocar entre as 2 vértebras e meio que chumbar uma vértebra contra a outra. Você vai ter que ficar 3, 4 meses com o pescoço sem mexer, mas a margem de erro é 0. E na mesma época, o meu irmão tinha me convidado para fazer uma viagem com ele, que meu irmão é empresário e jogador de futebol, para fazer uma viagem com ele de 1 mês. Eu nunca tirei 1 mês de férias na minha vida. E aí o que eu fiz? Com isso eu olhei para o médico e falei, bom, eu achava que eu não fosse voltar da cirurgia, porque na mesma época eu tinha pedido, independente de religião, eu tinha pedido para Deus, ou me leva ou me cura, porque eu não vim no mundo para levar uma vida que nem eu estou levando. Sem reclamar, eu estou indo feliz da vida, mas não é isso que gostaria para mim. Mas como Deus sabe de todas as coisas, eu pedi 45 dias para o médico, porque eu pensei, bom, eu vou viajar 30 dias com meu irmão, vai demorar 1 semana para a gente ir. Quando eu voltar, o trâmite para a cirurgia demora 1 semana. Então vai dar uns 45 dias. Foi por isso que eu pedi 45 dias para o médico. Aí eu fui viver meus últimos 45 dias de vida. E aí, Patrick, eu tinha 45 anos também. Pelo incrível que pareça. E aí eu vivi meus últimos 45 dias. E aí, quando eu voltei da cirurgia, eu vi que meus últimos 45 dias tinham sido os melhores dias da minha vida. E hoje eu vivo os meus últimos 45 dias de vida. É mais ou menos essa a minha história, para não
levar muito tempo. Vai falar mais, com certeza. É uma história muito bonita, uma história que realmente motiva, como você mesmo falou, nós tendemos a reclamar por pouca coisa, né? E, de repente, você vivendo um baque, não só com relação a você próprio, mas também com relação aos seus pais, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, com certeza você vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria começar, então, as minhas perguntas a vocês, e, na verdade, eu quero fazer uma primeira pergunta para que ambos respondam a essa pergunta, tá? Já que a nossa mesa se chama Literatura e Motivação, eu queria saber de vocês o seguinte: o que os motivou a compartilhar as suas respectivas experiências pessoais em livros? Patrick, por favor, primeiramente você. Legal. Pois é, você sabe que quando eu dei aquele tempo para tirar um sabático, eu não tinha ideia de escrever um livro, tá? Eu não tinha uma ideia. Eu simplesmente falei, eu vou parar, vou repensar, vou ver por onde a vida vai me levar, deixa eu me levar de alguma maneira, né? Claro que conduzindo mais ou menos algum caminho, enfim. Depois de um tempo, já estava de 3 para 4 meses que eu tinha dado esse tempo, comecei a fazer um trabalho de mentoria de carreira, uma profissional, e tinha muitos exercícios de escrita, né? E aí, poxa, aquilo foi me motivando, eu queria escrever, quando de repente ela falou, poxa, vamos contar a tua história. Vamos contar a tua história porque vai ajudar muita gente, porque muita gente está passando por esse processo de mudança, né? De ir em busca de mais propósito, achar mais sentido nas coisas que está fazendo. E aí eu comecei a contar um pouco essa minha história, né? Foi um processo meio catártico, assim, eu escrevi o meu livro em pouco mais de 2 meses, assim, tamanho imersivo, né? Foi uma coisa impressionante, porque o livro estava escrito em mim. Sim. Aí, além de eu contar um pouco essa minha transformação, aí eu entrei em algumas questões que tem um pouco a ver com o que o Roger falou, um pouco da questão dos pais. Aí eu fiz muito tempo psicanálise também, né? Isso foi me ajudando a entender. Eu fui colocando no papel histórias da minha própria vida. Então, eu conto nesse livro, na segunda parte do meu livro, sobre a ausência do meu pai, né? Eu fui conhecer o meu pai, não é que eu fui conhecer o jeito do meu pai, fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade. Quem era o meu pai? Então, foi um processo que eu consegui contar no livro, né? Que legal. Eu fui criado pela minha avó, eu sempre tive uma relação um pouco mais distante da minha mãe, então fiz uma viagem para Machu Picchu com a minha mãe, eu narro essas histórias de redescobertas, a história da minha avó. Então foi um processo que, sabe aquela escrita de alma mesmo, aquele que vem, que brota? Terapêutico, praticamente, né, Patrick? Exatamente, foi terapêutico. E aí que está um dos grandes segredos do meu livro, assim, que eu recebo muito retorno, que as pessoas se lêem em alguns capítulos. Então, alguém que teve alguma questão com seu pai se lê naquele capítulo, alguém que tem uma relação mais difícil com a mãe se lia, de alguma maneira se lia naquele capítulo. Quem estava querendo mudar se lia na primeira parte do meu livro. Então, foi um processo de compartilhar. Então, respondendo a sua pergunta, assim, é compartilhar com os outros, porque eu acho, viu, Ricardo, mais do que nunca, cara, esse momento que a gente está vivendo, esses últimos anos, a gente tem que compartilhar as nossas histórias. Compartilhar para que os outros leiam. A história do Rogério é linda, maravilhosa por isso. Ele está aqui forte contando uma puta história de vida. Exatamente. Quantas pessoas não têm histórias e que se lê na história dele? Quando alguém lê algo tão forte, fala, poxa, você traz para a tua vida, né? Então, eu acho que o processo de escrita, além do que, é terapêutico, né? Como você sem dúvida. Passar para o papel é algo muito forte. E aí você ajuda outras pessoas. A verdadeira história, né? Eu sempre fujo, só para encerrar e passar a bola para o Roger, eu sempre fujo daquela coisa muito fácil, aquelas fórmulas mágicas. Quem lê o meu livro aqui, ele vai ler a minha história. Claro. A minha história. Não quer dizer que é a mesma história do Ricardo, do Roger, de outros tantos que estão aqui nos assistindo. Porque acho que não tem fórmula. Mas alguém pode se ler de alguma maneira, se colocar, se enxergar nas minhas histórias. Então, eu sempre só fujo um pouco dessa literatura muito barata, no sentido de fórmulas exatas, e trago a minha história. Então, isso tem muito poder. Então, eu escrevi o livro para compartilhar essa minha história.
Eu acho isso fantástico, antes de passar para o Roger, né, um comentário, porque, para mim, de fato, isso é um processo de humanização. O compartilhar a nossa história, poder também fazer um exercício, não só de passar para outro aquilo que nós somos, ou pelo menos uma parte do que nós somos, mas também aprender com outro, um exercício de escuta. Então, eu, enquanto leitor, eu posso não estar te ouvindo por ser um livro escrito e não um audiobook, por exemplo, mas que fosse. Mas eu estou aprendendo com você, eu estou me humanizando com vocês, com a história de vocês, né? Então, esse compartilhar é fundamental. E nessa linha, Roger, eu acho que o Patrick também falou uma coisa muito importante. Nós somos seres individuais. A minha história é diferente da história do Patrick, que é diferente da sua história. E elas podem muito bem se complementar. Então, eu queria saber de você se o teu objetivo ao escrever o livro foi mais ou menos similar ao do Patrick, ou se você tinha outras pretensões ao produzir a sua obra, Roger. Então, na verdade, acho que todos nós temos uma história diferente, mas, ao mesmo tempo, tem sempre algo que se encaixa na história do próximo. Então, o que acontece? Quando eu voltei dos meus últimos 45 dias, eu entendi que nada acontece por acaso. Que se Deus permitiu, ele tem um propósito para tudo. E aí eu entendi qual era o propósito que ele tinha através da minha história. Aqueles questionamentos que eu fiz no começo, eu acabei entendendo no final. Eu tive os melhores 45 dias da minha vida e hoje eu vivo meus últimos 45 dias. Entendeu? Mesmo com todos os problemas que eu tenho hoje, com as sequelas que ficaram, eu sou um cara que eu nunca reclamo, estou sempre ajudando as pessoas, e eu entendi que se Deus permitiu, ele não dá um fardo mal que você possa carregar, e eu sabia que o meu fardo era pesado, eu entendi que hoje eu me sinto até uma pessoa especial, meu fardo é pesado, porque ele sabia que eu era forte o suficiente para poder carregar. E hoje o meu intuito, até o motivo de eu hoje dar palestra motivacional e ter colocado essa minha história num livro, foi porque hoje a única coisa que eu quero é poder ajudar as pessoas a ver que, independente do problema que você tenha, sempre existe uma luz no fundo do túnel e você pode, sim, ser feliz independente do problema que você tenha. Então, assim como ele mesmo estava falando, que a história dele, ele quer escrever o livro para ajudar as pessoas, o meu também, é ajudar as pessoas. Então, tem muitos capítulos, tanto que o meu livro foi escrito em 45 capítulos, que é para você ler até mesmo um capítulo por dia, e você vai se identificar com algumas histórias, e toda história, todo capítulo, que a gente chama de lição, vai ter uma lição de vida no final do capítulo, que é para você falar, o que eu estou reclamando da vida? Entendeu? A gente tem que parar de reclamar daquilo que não tem e começar a dar graças a Deus daquilo que você tem, e aproveitar aquilo que você tem. E se todos nós ajudássemos um ao outro, ou fizesse que nem o Patrick fez, que nem eu estou tentando fazer, porque meu livro é o seguinte, o que eu quero é poder ajudar as pessoas. Se o meu livro ajudar uma pessoa, já valeu a pena ter escrito ele. É esse o intuito, é isso que me motivou a poder colocar a minha história, porque não é todo mundo, infelizmente, que tem a garra, que nem a gente teve, de colocar a história num papel, independente se é uma história triste, uma história que a gente é humilhante, que eu acho que os humilhados são exaltados, os exaltados são humilhados. E da mesma maneira que eu já fui muito humilhado, porque hoje eu sou tirado até de bêbado na rua, por eu ter problema de equilíbrio, eu tenho histórias fantásticas, eu levo tudo na brincadeira, mas eu tenho histórias fantásticas e engraçadas em relação a isso. Hoje eu estou sendo exaltado com a minha história, com o meu livro, de eu ter virado até mesmo um exemplo de superação. Muito legal. E quando você fala, é engraçado, né? Porque quando você fala em humilhação, eu pelo menos vejo que você, que foi um multiatleta, um campeão extremamente jovem, né? Nas modalidades com as quais você esteve envolvido, hoje você estava até falando nos bastidores, e se você quiser, fique à vontade para detalhar um pouquinho mais, hoje você tem dificuldade de locomoção, hoje você é o que a medicina chama de PCD, né? Pessoa com deficiência, né? E ainda assim, você traz essa palavra para a gente, né, que, entre
aspas, somos normais, não temos uma deficiência como você acabou, hoje você tem, né? E reclamando, às vezes, por coisas mínimas, né? Então, eu acho que quando vocês se desnudam, aí vale para ambos, porque quando eu falo da questão da humilhação, é porque, para mim, enquanto escritor também, enquanto comunicador, a partir do momento que a gente toma coragem de contar a nossa história pessoal para outras pessoas, nós estamos nos desnudando. De alguma maneira, nós estamos dando realmente a cara à tapa para, de alguma forma, tentar ajudar outras pessoas, né? Que eu acho que é isso que vocês fizeram com as suas respectivas histórias. Então, só para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam, Roger, depois desse acidente, então, após a sua cirurgia, você efetivamente passa a se locomover com dificuldade. Como é que é a sua rotina nesse sentido? Então, Ricardo, olha só, para quem fazia o que eu fazia, eu cheguei a saltar, eu acho que eu fui um dos primeiros, devo ter batido até recorde mundial, eu saltei de 27 metros numa piscina de 3 de profundidade, com 15 anos de idade, Puxa onde eu vida. ficava de costas, numa escada, a 27 metros de altura, onde eu fazia saltos com 3 parafusos, 3 mortais, e hoje eu tenho dificuldade de andar. Mas o que me deixa mais triste é que mesmo com todas as dificuldades que eu tenho hoje, que realmente eu não tenho problema em falar que eu sou deficiente físico, porque eu, como sou deficiente, estou melhor que muita gente normal. Com certeza. Porque eu continuo, óbvio, eu não treino tanto quanto eu gostaria de treinar, né? Porque hoje, se eu pudesse, eu estaria saltando ainda, estaria lutando, e eu não posso, porque hoje eu tenho problema de equilíbrio, coordenação motora, mas eu continuo, por exemplo, hoje, só para vocês entenderem, hoje eu desci na piscina, fiz hidroginástica, subi, pedalei 40 minutos. Agora, o que me deixa triste é ver que tem muita gente que até está nos escutando, que não tem problema físico nenhum e não faz nada. E se torna mais deficiente do que eu. Sim. Que mesmo com as minhas deficiências, ainda acabo fazendo alguma coisa. Com certeza. Às vezes a deficiência não é só no corpo, né? Às vezes a deficiência Total. também tá na nossa cabeça, né? A gente impõe limites a gente mesmo, né? Mas é uma coisa que, sabe, me deixa muito triste ver pessoas que podiam estar cuidando do corpo que Deus te deu, e não, em vez de buscar qualidade de vida, porque hoje eu luto muito para adquirir muito pouco, e as pessoas não precisam de muito para adquirir o muito. Então, Claro. Isso é muito triste. Com certeza. Isso me entristece. Com certeza. Patrick, falando um pouco mais agora, entrando na sua história mesmo, no seu livro, qual a importância e os impactos que esse ano sabático que você tirou aos 45 do primeiro tempo proporcionaram, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional? São vários, assim, eu acho que... Eu gosto muito de uma palavrinha que eu acho que eu até falei aqui logo na primeira apresentação, né, que é descomprimir, cara. A gente vive num mundo, né? E eu vim um pouco nessa minha rotina muito agitada, muito pulsante, que eu vinha já de uns anos para cá. Eu engatei aquilo que a gente fala uma terceira e fui embora, né? E aí é um cargo no outro, poucas férias, trabalhando 14, 16 horas por dia. Teve sua oportunidade, me trouxe uma série de possibilidades novas, mas, assim, chegou um momento que eu estava tão acelerado, as coisas estavam tão... Eu não estava dando tempo de descomprimir, de abrir espaço para as coisas novas, né? Então, quando eu resolvi dar essa pausa, né, para repensar um pouco a minha carreira, o meu olhar sobre a vida, me abriu uma série de possibilidades, porque a gente fica muito fechado. Sabe quando você fica muito fechado no teu mundo, cara? Você está ali, a sua rotina, você tem o teu trabalho, você tem sua família, chega no fim de semana, você vai viajar, depois você tem umas férias ali, então você vai engatando uma coisa na outra e você passa a não ver outras possibilidades que a vida te oferece, né? Sim. Então, eu acho que, como já era algo que vinha dentro de mim, um movimento de mudança que vinha pedindo passagem, que eu não sabia qual era, mas que alguma coisa estava me dizendo, olha, abre novos caminhos. Então, quando eu parei, dei essa expressão que eu falo, né, descomprimir um pouquinho, me abriu uma série de possibilidades. Eu tive uma atuação, Ricardo, você falou que você ficou muito tempo no esporte, né? Eu fiquei muito tempo com cobertura política,
né? Política. E olha que idade, acho que pela primeira vez em mais de 22 décadas aí que eu não estou trabalhando. Hoje, né? Um dia de eleição municipal. Eleição municipal. Hoje eu estaria aquele dia que você vira, 24 horas. Sim. Sabe muito bem quando essas grandes coberturas, né? Sim. Então eu tive uma atuação muito, muito forte no campo político. Então, pela primeira vez, olha que idade. Hoje eu estou falando com vocês, claro, estou acompanhando, porque assim, eu tenho amigos, todo mundo vai me mandando mensagem, porque eu tive uma atuação muito forte nessa área. Mas, assim, hoje me propiciou a olhar algumas outras questões. Então, hoje eu trabalho, por exemplo, trazendo histórias legais, como a do Roger, de outras tantas pessoas, que era um potencial que eu tinha, que era algo que sempre me motivou, mas que estava ali, fechadinho, era uma zona de fogo que eu tinha. Né? Trazer histórias, humanizar, como você disse. Eu acho que a gente precisa, acho que o mundo caminha muito nesse sentido, a gente só não está olhando. Né? Exatamente. A pandemia agora nos trouxe um olhar, assim, uma possibilidade, né? Não estou falando que todo mundo vai fazer dessa pausa, como eu falo, um mote para mudança, mas é uma grande possibilidade. Então, eu fui descobrindo essa pausa aí, respondendo, desculpa a sua pergunta, eu saí um pouquinho. Não, imagina. Um pouquinho essa zona de força que a gente tem, que muitas vezes a gente acha que a gente não tem, porque a gente está naquela rotina e você não abre espaço. Eu estou infeliz no trabalho, né? Falando um pouquinho do que o Roger estava falando, que as pessoas às vezes não dão muita atenção, a gente fica naquele piloto automático. Mas eu sou infeliz, porque, como assim? Então vai em busca do que faz sentido para você. Né? Vai em busca. Você tem o corpo, você tem saúde, ali você vai, então vai, sabe? Então, essa possibilidade de descoberta de outras potencialidades que eu tinha, o sabático me ajudou. Essa possibilidade de pausa me ajudou a encontrar novos caminhos. Então, hoje eu estou agora desenvolvendo esses programas, trazendo gente legal. Então, isso na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, foi muito importante para rever essas histórias todas que eu falei há pouco. Sim. Né? A reorganização da minha vida. Sabe quando você... Todo mundo tem aquele quartinho interno, não tem? Aqui na sua casa. Você tem um quartinho que você vai colocando as suas coisas lá. A gente tem os nossos quartinhos, né? Com certeza. Colocando tudo ali naquele quartinho. Na hora que eu parei, eu falei, poxa, eu preciso mexer aqui. Então, eu fui tirando um a um, me entendendo um pouquinho melhor. Porque quando a gente está bem com a gente consegue externar isso, né? Então, sem dúvida. A pausa me ajudou muito no pessoal como no profissional de descobrir novas potencialidades que, de alguma maneira, hoje eu me sinto muito mais pleno, talvez, do que eu faço hoje. Acho que é... Que legal. Sem deixar o que eu vivi lá atrás, né? Como usado também. Claro. Ô, Patrick, antes de voltar para o Roger, você falou de trabalhar 14, 16 horas, e eu tive o privilégio, como falei na abertura, de ouvir parte da sua história num outro evento recente, né? Um evento de comunicação. E você usou uma expressão, executivo zumbi, que você se sentia assim durante parte da sua trajetória, antes desses 45 do primeiro tempo, e falar um pouco dessa forma de vida automática, meio zumbi também. O próprio Roger menciona também no livro dele. O que eu queria saber de você é se você chegou a ter episódios, Patrick, de estafa realmente, de problemas físicos, de repente achar uma crise de ansiedade, porque é uma rotina puxada, e aí eu falo de uma posição conhecida para mim, que é a posição de jornalista, né? Embora não trabalhando em redação como você, mas é uma rotina puxada, trabalhando numa editoria super, hiper complexa, que é a editoria política, né? Então, queria só que você compartilhasse isso também com a nossa audiência, por favor. Fisicamente, psicologicamente, você enfrentou algum tipo de problema durante essa fase, antes de fazer o teu sabático? Eu tive muito próximo de uma síndrome de burnout. Tive sim. Porque era um estafa assim, e isso foi afetando, inclusive, meu lado criativo. Porque você não está legal, você não consegue criar. E aí você acha que você tem que criar? Não. Você está num cargo em que você tem que responder a tudo. Sim. Eu estava dando mais conta, isso vinha muita angústia, cara. Dos mecanismos que me ajudou muito, e eu conto isso no livro, um ano antes de eu tomar essa decisão, eu comecei a ir a pé para o trabalho. Eu moro aqui em Perdiz e a Jovem Pan na Paulista, né? Então, toda manhã, 1 hora indo,
caminhando e uma hora voltando, porque era um momento que eu conseguia, sabe, aliviar um pouco pensamentos, aliviar de alguma maneira, né? Uhum. Psiquicamente, dormia muito mal, muito mal. Meu corpo, porque o corpo fala, né? Acho que Com o corpo, certeza. que o Roger, talvez, o Roger pode falar até melhor do que eu. Me pipocou, começou a me soltar um monte de ferida. Enfim, eu estava num processo assim, porque mentalmente eu não estava legal, né? Então eu precisei. O final de semana estava curto, né? Não estava dava conta. Então, só que você vai levando. A gente não dá muita atenção, Ricardo. Esse é o cara, a gente não dá muita atenção, o corpo vai falando com a gente. Então, graças a Deus eu consegui dar uma pausa no momento que estava muito próximo, como eu citei há pouco, né? Não à toa, hoje é uma das doenças mais, das questões mentais mais estudadas hoje, né? Síndrome de Portela tem estourado em muitas empresas. Então, tive muito próximo disso, respondendo a sua pergunta. Legal. E é o que o Roger falou agora há pouco, né? Você complementou o que ele disse. A gente não para prestar atenção ao nosso corpo, né? E o Roger, com a limitação que ele tem hoje, após o acidente, depois da cirurgia, talvez preste muito mais atenção ao corpo dele, como ele mesmo disse, do que nós, que não temos uma deficiência. Né? E aí eu quero voltar para você, Roger, falando um pouco mais, de maneira detalhada sobre essa tua experiência de tenho 45 dias de vida. Nós conhecemos algumas histórias da tal experiência de quase morte. Né? Quem entra para uma cirurgia muito complexa, de repente vê a tal da luz, vê o tal do túnel, mas você não. Você estabeleceu, digamos assim, uma data para o fim da sua vida. Então, a pergunta que eu te faço, você já explicou o porquê, mas a pergunta que eu te faço é: como encarar a real possibilidade de morte dentro de um prazo tão curto de tempo, Roger? Queria que você compartilhasse isso com a gente, por favor. Sabe o que é engraçado? É que as pessoas acham que a morte é o fim. E para quem é cristão, a morte não é o fim, é o começo da vida eterna, independente de religião, de placa de igreja. Então, para mim, eu não estava finalizando, eu estava cumprindo a minha missão na Terra e indo desfrutar daquilo que tem preparado para nós, porque na Bíblia fala que mais que nossos olhos viram, nosso coração sente, é o que está nos esperando no reino dos céus. Então, eu estava feliz da vida, porque eu acho que minha missão tinha sido cumprida. Eu estipulei 45 dias, não porque é muito engraçado, porque eu estipulei 45 dias, assim, por ver esse número na minha cabeça. Na verdade, é porque eu fiz as contas, uma semana para eu fazer essa viagem com meu irmão, que eu nunca tirei 30 dias de férias, então eu resolvi, como meu irmão tinha me convidado para fazer essa viagem de 30 dias, eu aceitei. Aí, quando eu voltasse dos 30 dias de férias, eu ia pegar uma semana para fazer todo o trâmite para a cirurgia. Aí eu falei, pô, eu vou viver meus últimos 45 dias. Então, ela foi muito legal, por um lado, porque eu não via problema. O que eu achava, por exemplo, quando a pessoa vinha me trazer problema, pô, Roger, pô, fiquei chateado com você. Eu falo, olha, desculpa, realmente você tem toda a razão. Eu te peço perdão. Porque eu não vou ficar perdendo tempo e discutindo quem está certo e quem está errado. E ali eu descobri que hoje eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E eu parei de me preocupar com coisas pequenas, com o que achavam, falavam de mim, e fui investir mais o meu tempo nas coisas que eu gostava, com as pessoas que me faziam bem, com as pessoas que eu amava. E hoje, eu vi que, cara, foi a melhor fase da minha vida. Então, e hoje é o que eu vivo. Porque é engraçado que as pessoas, elas se preocupam com o futuro sem saber se daqui 45 dias, a mais nessa pandemia, será que você dá 45 dias de vida? Exatamente. As pessoas não veem isso, porque a única coisa que a gente tem certeza é da morte. Apesar da partir do momento que você está vivo, a única coisa que você sabe é que um dia você vai morrer. Então, as pessoas pensam em futuro, ficam fazendo planejamento daqui 10 anos. Cara, vive o hoje, cara. Hoje. E é por isso que chama presente o hoje. É para que você possa desfrutar daquilo que você tem, entendeu? E não se preocupar com coisas que, não vai te levar a lugar nenhum. Porque tem pessoas que, infelizmente, adoram problema. Adoram. Elas correm atrás de problema. Porque essas pessoas não querem ser felizes. Entendeu? Tem muitas pessoas que, é o que eu falo no meu livro, demoram até para resolver um problema que, você vai ter, resolve logo, porque atrás de um vem outro. Você quer acumular problema, então manda bala.
Fora que Então, tem isso hoje... que você falou, às vezes a gente não sabe se vai ter tempo de resolver depois, né? Então hoje é o que eu falo, hoje, cara, eu sou feliz da vida, eu sempre fui, meu, é o que eu falo, no meu livro eu falo assim, por exemplo, tem pessoas que queriam conhecer a Disney, eu trabalhei num parque igual a Disney, tem pessoas que queriam conhecer celebridades, eu fui personal das celebridades, tem gente que queria fazer um esporte, eu fui campeão em 3 esportes, então eu não podia reclamar, eu era um cara super feliz, eu sempre fui muito abençoado. Deus me deu tanta coisa que eu estava indo feliz da vida. Eu não estava tipo, tanto que eu não deixei ninguém da minha família saber do risco que eu estava correndo. Entendeu? Passei muita alegria para eles, sempre amei a todos, saí distribuindo amor para todo mundo, que é uma coisa que hoje eu falo, que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, de falar para um ente querido, eu te amo. Inclusive o capítulo 7, a lição 7 do meu livro, para vocês que já leram, sabem, é muito bacana, porque eu falo sobre isso, sobre o amor. Cara, fala pro teu filho, meu, você usa a boca para beber, para fumar, e para falar pro teu filho, para tua mulher, para tua esposa, eu te amo, você ainda tem dificuldade, você devia ter vergonha. Cara, que é um dos maiores dons que Deus nos deu, as pessoas ainda têm dificuldade de falar, eu te amo, e aí eu falo, se amanhã Deus levasse teu pai, teu filho, ou tua mulher, como é que você ia ficar sem ter falado eu te amo para eles? Talvez você nunca dormisse mais da tua vida tranquilo. Então a gente tem que aproveitar esse momento para fazer tudo aquilo como se fosse o último momento da nossa vida. Com certeza. Tolstói tem um conto belíssimo chamado 3 Perguntas, que, em síntese, uma das coisas que ele fala no encerramento, já dando um spoiler aqui, é justamente esse ponto que você traz hoje. A gente tem que valorizar o presente, porque a gente tende muito mais a ter um pé no passado ou um pé no futuro do que o pé no hoje, né? E o que importa é hoje, porque hoje a gente está aqui. Amanhã a gente não sabe, e ontem a gente não consegue mais mexer, né? Então, isso que você traz é muito importante. Agora, eu vou insistir só um pouco, né? Complementando a pergunta que eu fiz, porque na sua resposta, eu li seu livro, eu percebi que você é um homem crente, né? Você é um homem que crê em Deus, né? Você aparentemente diz que não temeu a morte porque acreditava que a morte realmente, acredita que a morte não é o fim. Agora, nem todo mundo, independentemente da religião, encara dessa forma, né, Rogério? Eu acho que tem muita gente que talvez no seu lugar, eu mesmo, eu tenho dificuldade para lidar com a morte, talvez se eu estivesse vivendo a sua situação, eu não sei como seria encarar esses 45 minutos finais, né, ou talvez essa prorrogação com essa sobriedade que você tratou, né, esse seu período. Então, para quem lê o teu livro, tá claro, a fé é muito importante. Esse é um recado que você também quer transmitir para quem acessa a tua história, Roger, que talvez a fé, independentemente de qual opção religiosa, qual credo a pessoa tenha, a fé é fundamental para lidar com as dificuldades e com os problemas? Olha, eu vou falar para você que no meu caso, foi tudo. Porque eu sempre fui muito... Eu sempre me preocupei muito com a perfeição do meu corpo, tanto que com 36 anos de idade, eu fiz a capa de uma revista fazendo abdominal. Eu sempre fui muito egocêntrico, muito... E eu acho que eu entrei para a igreja em 2000. E eu falo sem medo nenhum, se não fosse a igreja, no modo geral, Deus na minha vida, entendeu? Eu acho que eu teria me suicidado. Então, eu acho que a crença, independente da religião, me ajudou muito a me centralizar, a entender que Deus tem um propósito para tudo, que Deus não dá um fardo que ele é pai, não é padrasto, que se ele me permitiu, ele tinha um motivo. Óbvio que não é uma coisa, eu não vou falar para você que eu fiquei feliz, hoje eu sou feliz em não andar mais, não. Mas, entendeu? Óbvio que eu gostaria de estar correndo, gostaria de estar saltando, mas você tem que aproveitar aquilo que Deus permitiu que acontecesse com você. Então, eu falo que a igreja, Deus, a minha fé na minha vida fez uma diferença enorme ao ponto de eu não tirar minha vida, porque do jeito que eu era egocêntrico, me preocupava com o meu corpo, imagina que eu ia aceitar ficar gordo, aceitar perder para os outros, jamais. Então, eu acho que é o que eu falo. Eu entrei para a igreja em 2000, tudo aconteceu bem depois, então parece que Deus me preparou todo esse período para poder que deixasse acontecer o que aconteceu comigo. Certo. Então, realmente, a minha fé me ajudou muito
a ser um cara feliz, independente dos problemas que eu tive e tenho. Perfeito. Uma pergunta... Achei interessante. Posso só fazer uma colocação? Por favor. Acho muito interessante isso do que o Roger falou, e eu tenho observado também muitas entrevistas que eu tenho feito lá no podcast, e ele chamou atenção nessa coisa, aos 36 anos eu fui capa de uma revista, eu tinha o abdômen, depois a vida me mostrou, né, em função de tudo que eu passei, você passa a dar valor a outras questões que estão muito em cima, né? E eu acho que, ouvindo o Roger falando, me traz muito esse momento que a gente está vivendo também, de muitas transformações, que parece que a gente descobriu a morte agora, faz 7 anos, quando o Covid bateu na porta de cada um, todo mundo, opa, deixa eu me recolher aqui, porque a morte existe. A morte sempre existe, a gente não vê, né? Quando você passa a observar, e o depoimento dele é muito importante, imagina, um atleta multicampeão, né? Multicampeão, corpo, atleta, personal de celebridades, quer dizer, você vivia um mundo que era um mundo que estava mais fora do que dentro, talvez, né? Mais fora do que dentro. E ele, ao falar isso, é muito reflexivo e nos leva também a ver o que vale de fato na vida. Claro, por exemplo, o esporte é importante. Em que sentido? Para a saúde. Você não precisa fazer... Eu sou casado com uma personal, e isso é muito interessante. Minha mulher também trabalha ela é educadora física também, né? E uma das coisas que chama muita atenção na vida dela é isso. As pessoas, às vezes, querem fazer muito para o corpo. E o legal é você fazer para a sua saúde, né? Para a sua saúde. Patrick, só para complementar rapidinho o que você está falando, eu me preocupava tanto que hoje eu não vivia. E eu tive que passar por tudo isso para hoje poder viver. Então, hoje, não é que eu também chuto o pau da barraca, mas eu brinco e falo, eu não quero ser mais o defunto mais sarado do cemitério. Exato. Essa eu gostei. Essa foi muito boa, muito boa. Olha, vou até anotar aqui. Porque as pessoas, elas fazem as coisas de uma maneira, não aguento mais nego sentar na minha mesa, frango com batata. Frango com batata. Vai começar a nascer pena aí. Já tanto frango que você come. Eu falo, cara, hoje eu vivo. Eu não chuto o pau da barraca, mas eu como um doce quando eu quero. Entendeu? Óbvio que eu me cuido, mas eu não sou mais aquele fanático, aquele retardado, que nem eu falo nas academias. Aqui jaz o defunto mais sarado do cemitério. Tu vai virar comida de minhoca, assim como eu que tô gordinho hoje, entendeu? A gente já não come mais comida, a gente come proteína, carboidrato e não sei. Pô, isso é muito chato. Pelo menos é a minha opinião, né? Eu tô externando aqui a minha opinião. Mas é muito chato, né? É o que o Roger tá falando, a gente deixa de viver, a gente passa a ter uma preocupação com o exterior e esquece do nosso interior. É exatamente isso que o Patrick estava falando agora. Agora, o que eu acho interessante, e é legal vocês tocarem nesse ponto justamente agora, porque minha outra pergunta, que é para os dois, é justamente nessa linha. Por que a gente só tende a mudar o rumo das nossas vidas, geralmente, a maioria, né, quando se depara com uma situação extrema, seja numa situação de estafa, como essa, por exemplo, que o Patrick vivenciou, seja numa situação de quase morte, realmente, como essa do Roger. Então, queria ouvir dos dois. Por que a gente, como costuma se dizer no popular, só consegue aprender pela dor e não aprende pelo amor? Por que, na opinião de vocês? Muito bom. Roger, vai você lá, por favor. Então, na verdade, a gente até fala, né, que as pessoas se aproximam de Deus na dor ou no amor. No amor eu não conheço ninguém, mas na dor é todo mundo, incluindo eu. Tudo bem, eu não me aproximei de Deus quando eu tive esse problema. Eu me aproximei de Deus quando eu tive um problema lá atrás, com uma namoradinha que me abandonou, eu estava sofrendo, e na época tinha uma pessoa do meu lado que começou a me ajudar, e era da igreja, e foi na dor. Então... infelizmente, né, enquanto a água não bate no glúteo, a pessoa não se mexe. Então, eu acho que o ser humano é muito acomodado, né? Eu ainda brinco no meu livro e falo que o mundo é um supermercado. Você entra no supermercado, você tem direito, livre-arbítrio de pegar o que você quiser, mas você vai passar no caixa e vai ter que pagar essa conta. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você pega, porque tua conta pode ser alta.
Não, é interessante mesmo, né? Ou é pelo amor ou pela dor, né? Normalmente é esse, mas 99,9% é pela dor, porque eu acho que é um pouco isso, sabe, Ricardo? A gente fica muito conectado à nossa existência, a gente olha muito pouco para os lados, cara. A gente uma terceira e a gente vai tocando a vida, porque, claro, com as dificuldades, uns mais, outros menos, mas assim, a gente não para observar. A gente dá pouca atenção ao outro, a gente fica muito fechado em nossos mundos, nos nossos mundos particulares, e o mundo passa a girar em torno da gente. Então, quando você está muito imerso naquilo, né, naquela tua ciclotinia de vida, aquele teu esquema de vida, você para muito pouco para dar atenção. Quando te vem algo assim muito forte, no caso do Rogério ali, entre a vida e a morte, né, eu tive alguns recados que a vida estava me dando. Né? Eu vinha com um processo interno, eu resolvi apostar um pouco nessa minha ideia. Né? Eu não tenho um caso como ele ali, de extremo mesmo. Mas, assim, a vida estava querendo me dar recado. Também vinha uma dor interna, porque a minha dor ela era interna. Claro. Ali que não estava legal. Então a gente não para. Quando vem uma porrada, né? Quando vem uma porrada, você passa a entender. Porque você entende. O grande segredo para mim na vida é você entender a morte. Todo mundo vai morrer. É a única certeza que a gente tem. É a única certeza. É a única certeza que tem é a morte. Então, quando você entende que dali você não vai passar, como é que eu quero levar a minha vida até o dia que a gente não sabe qual é, né? Aí você refaz o valor. Aí você vai entrar numa outra questão que está muito em voga agora. Eu bato muito nessa tecla esses últimos 8 meses, porque eu tô com um documentário fresquinho aqui, né? Tá para lançar. Eu ouvi muita gente. Um dos capítulos, uma das partes, eu já falando sobre o que é necessário e o que é supérfluo na vida. Sim. Eu acho que quando você entende o que você não precisa. Né? De fato, você não precisa. Você precisa ter as necessidades básicas. Estudos mostram no campo da felicidade que você não precisa ter muita coisa. Você precisa ter o básico, aquilo que te dá satisfação. Você pode fazer trocentos estudos dessa área. O cara pode ter muito dinheiro, pode não ter. Enfim, você precisa ter, é uma questão interna como a gente se relaciona com a vida. Né? E essa questão do necessário e do supérfluo está muito em evidência. Por que agora esses movimentos dessas pequenas casas estão crescendo? Porque se a gente nada vai mudar no mundo, eu ouço muito, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Já mudou, já. Já mudou. Mudou, não adianta falar que mudou. As pessoas que estão negando isso é que não querem olhar. É claro, tem muita gente que vai continuar naquele mundinho fechado. E mudou na dor, né? Por incrível que pareça, mudou na dor, né? Mudou na dor. Exatamente. Bem lembrado, Rogério. Na dor. Vem um vírus minúsculo, invisível, que da noite para o dia nos tira. Então, essa junção de entender a morte, valorizar a vida e ver de que maneira você vai jogar, para continuar na metáfora do futebol. De maneira que você vai jogar no tempo, né? Que bola que você vai jogar, né? Exatamente. Patrick, é impressionante que é na dor que a gente está falando, né? Olha, a pandemia foi na dor, e mesmo assim, você para analisar, tem muita gente que não caiu a ficha. Não entendeu o recado. E uma coisa que eu falo que é muito engraçado, né, meu? As pessoas, elas têm dificuldade ainda de aprender com o erro dos outros. Cara, aprender com o erro dos outros dói menos. E é até sinal de sabedoria. Não, mas tem gente que precisa apanhar para aprender. Por mais que a gente tenha escrito nossos livros, que é um livro que vai servir para ajudar as pessoas, tem gente que vai ler, vai entender e não vai seguir. Por isso que eu falo, a escolha é uma coisa muito importante que o ser humano tem que entender. Através das suas escolhas, você pode crescer, que nem você fez uma escolha, Patrick, ó, aonde você chegou, fez uma mudança maravilhosa na tua vida, assim como na minha. Como tem pessoas que escolhem errado e sabem que está errado, porque tem vezes que é o que eu falo, você faz a coisa certa, corre o risco de dar errado. Agora, se fizer errado, não tem como dar certo. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas tem gente que vai lá e faz a coisa errada
que é para tentar dar certo, e acaba, óbvio, pagando um preço alto. Exatamente. A gente está caminhando aí para a reta final desse nosso bate-bola. Já? Já. Mas eu acho que o pessoal da Flipostos ainda vai dar uma prorrogação aí para nós. Não sei se 2 tempos de 15, mas vamos esticar mais um pouquinho, porque fazendo um link aí entre essas belíssimas histórias que vocês estão compartilhando com a nossa audiência e a questão da literatura realmente, né, dos livros, da escrita, eu queria mais uma vez fazer uma pergunta para ambos, que como vocês acreditam que a literatura, o ato de ler, o ato de escrever, pode nos motivar, já que a mesa é motivação e literatura, né, a nos autotransformar e, de alguma forma, a transformar a vida das pessoas? E eu vou tentar só complementar essa pergunta compartilhando um aprendizado meu também, porque eu conheci uma metodologia chamada Laboratório de Leitura, da qual hoje eu sou coordenador, que existe há quase 20 anos na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, onde eu a pesquiso hoje, eu sou estudante de mestrado, que fala justamente da literatura como um instrumento de humanização, que é uma palavra que nós usamos aqui durante o nosso bate-papo. E queiramos ou não, as histórias de vocês, né, essas histórias lindas que vocês compartilharam em livros, de alguma forma vão tocar as pessoas. Pode ser que não toque todas, mas vai tocar. Vai ter gente que vai se sentir tocada com elas. Então, eu me convenço de que os livros, o ato de escrever, o ato de ler uma narrativa, de alguma maneira pode nos transformar e, de alguma maneira, pode ajudar com que nós transformemos outras pessoas, transformemos o mundo. Queria saber se vocês concordam com isso e de que maneira vocês enxergam isso, a importância da literatura para um processo de autotransformação e de transformação do outro. Bom, eu não sei, eu vou usar aqui, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse isso que está atrás de mim. Esse belíssimo fundo que você tem aí. Eu não sei, Ricardo, eu não sei mesmo, sim, porque eu, desde pequeno, né, eu sempre gostei muito de ler, eu me lia nas histórias, a gente consegue trazer para as nossas vidas essas grandes histórias, né? Eu sou um amante, Ricardo, também de literatura, de ficção, né? Eu sou um amante de várias escolas, eu também gosto muito. E quando eu escrevi meu primeiro livro, que não tem nada a ver com ficção, na verdade, é um relato pessoal, né? Eu sou pós-graduado em jornalismo literário, né? Literário. Eu sou da escola que hoje o jornalista está tudo assim, né? Você tem espaço para essas grandes reportagens, mas o que é o jornalismo literário, né? O jornalismo humanizado, né? Você fazer uma reportagem trazendo o humano como centro, né? Você tem uma reportagem, né? Você, em vez de ser aquela descrição fria de uma notícia, você pega um personagem, escreve, humaniza, né? Exato. Porque eu sei da força. Quando você lê pode ser um índice de inflação que sai ali mensalmente. Se você trouxer alguma história que alguém que está sendo impactado pela inflação, de que maneira isso se interfere, você humaniza, né? Frio numérico que pouco interessa. Mas, infelizmente, aí a gente entraria numa outra discussão, não é para essa mesa aqui, mas a gente consome histórias, né? Até quando você está sonhando, você está contando histórias, né? Às vezes, é verdade. Você está contando histórias para você mesmo, né? A nossa vida é uma narrativa, né, Patrick? É uma narrativa, exato. Isso. Então, a todo momento que você está almoçando, você está contando histórias. Então, compartilhe muito, Ricardo, não tenho dúvida disso. Sou um amante, se a gente quiser, de ficar falando de livros aqui. Está espalhado. Só escolher, né? Enfim, é isso. Rogê, para você, de que maneira você vê essa questão? Então, eu vou ser muito honesto com vocês. Olha, eu fico até com vergonha de ver atrás dele, porque eu acho que o número de livros que eu li está aqui atrás de mim. Mas você já plantou uma árvore, pelo menos, vai. Então, eu tô até com medo, só não tive filho ainda, que é o que todo mundo já teve. Eu também Na verdade, assim, eu vou ser honesto, eu nunca tive o hábito de ler.
até acho que pelo fato de eu comecei a ser professor muito cedo. Eu, com 11 anos de idade, quando eu fui campeão sul-americano de saltos ornamentais, eu já comecei a receber salário do meu clube para competir pelo clube. Com 13 anos de idade, eu me tornei treinador da escolinha de saltos ornamentais. Então, o Patrick vai concordar comigo, mais do que professor, a gente é quase um psicólogo para os nossos alunos. Então, eu sempre fui de me ouvir muito as histórias e de querer ajudar as pessoas, entendeu? Em trazer uma palavra. Então, eu acho que eu mais ouvi histórias do que li histórias. Essa é a realidade. Mas, sem dúvida nenhuma, os maiores gênios, você vê o quanto eles já leram na vida. Para mim, as pessoas mais sábias são aqueles que leem muito mais. Então, eu não posso dizer que eu seja um sábio. Então, mas eu acho óbvio que é importantíssimo a leitura. Infelizmente, eu nunca tive o hábito de ler. De alguma forma, Rogério, ainda que seu livro, assim como o do Patrick, não seja um livro de literatura, né, é um livro que você sabe, você espera que ajude as pessoas, né? Os dois livros, na verdade. Né? Então, de alguma maneira, como o Patrick falou há pouco, e eu vim insistindo nisso, vocês compartilharam as narrativas de vidas de vocês. Né? E essas narrativas vão tocar as pessoas. Eu aprendi fazendo escrita criativa e eu levo isso para a vida, não só na escrita, mas aquilo que a gente escreve com o coração toca as pessoas. Mas eu falo de levar para a vida porque eu acho que aquilo que a gente faz com o coração toca as pessoas, mexe com alguém, né? E certamente as histórias de vocês, as narrativas de vocês, de alguma forma vão transformar vidas. É o que você falou, Rogério, não importa se uma, se 10, se 100, se 1000, mas a partir do momento que alguém se sente tocado com isso, a tua missão enquanto escritor foi cumprida. Total, Ricardo. Quer ver uma coisa muito interessante? Como é que acabou surgindo esse negócio, tanto da minha palestra quanto do meu livro? Porque talvez o Patrick entenda tanto quanto eu. A minha história, para mim, é uma história simples, porque aconteceu comigo. Aí, uma vez, uma aluna minha falou: Rogério, eu queria que você desse uma palestra na minha empresa. Eu falei: contasse a tua história, minha história. Ela falou: eu queria que você contasse a tua história. Bom, eu fui lá, ela me deu 1 hora, montaram um vídeo de 5 minutos, meio que assim, eu fui lá e contei minha história como se estivesse batendo um papo. Aí, quando acabou a palestra, ela falou: Rogério, deixa eu falar uma coisa, senta aqui. Você entendeu que começou a tua palestra com 90 pessoas, terminou a palestra com 120, durante 1 hora ninguém pôs a mão no celular? Isso é para você entender, cara, que a tua história é importante ser contada, você tem que contar. Bom, aí eu resolvi realmente dar a palestra, eu tive o privilégio de um cineasta escrever a minha palestra, onde minha palestra hoje é muito bonita. E aí, na segunda vez que eu dei uma palestra, o Paulo Alvarenga, que é um baita de um palestrante motivacional, que trabalha com emoções, adorou a minha palestra e fez um desafio de eu escrever meu livro. E foi assim que tudo surgiu. E aí, hoje eu entendeu? Que, cara, o que para mim, de repente, não é nada, para muitas pessoas tem um significado enorme. E é por isso que eu fiz, para poder ajudar as pessoas. Porque eu não quero ficar rico, para mim dinheiro... Eu não conheço um rico feliz. E vamos falar também que talvez a gente não conheça muitos escritores ricos, né? Pelo menos aqui no Brasil. São os 3 escritores aqui, acho que ninguém tá com a vida ganha ainda, né? Então, eu também não conheço um rico feliz. Então, o meu livro foi exatamente isso. O intuito do meu livro é poder ajudar as pessoas. Legal, e é isso que eu quero. Muito bom. De qualquer forma, Rogério, apesar de você ter admitido publicamente num evento literário que não é um leitor voraz... Eu sou macho, né? Você é autêntico, diferentemente de mim e do Patrick, mas eu vou fazer uma pergunta que, no seu caso, eu vou adaptar e vou até começar por você, para a gente encerrar esse nosso bate-papo antes de passar a palavra final a vocês. Mas seria o seguinte... Se vocês tivessem que traçar um paralelo entre as histórias de vocês, essas narrativas que vocês compartilharam nos seus livros, com alguma obra ou personagem da literatura,
com qual seria e por quê, tá? Como você falou que não é um leitor voraz, se você não se sentir à vontade para fazer um paralelo com a literatura, um personagem literário, faça um paralelo com alguma figura que você admira, com alguma outra expressão artística, fique à vontade, tá? Mas a pergunta é essa, se você pudesse ou tivesse que traçar um paralelo entre a sua história e alguma outra obra ou personagem, com qual seria e por quê, Roger? Então, para ser bem honesto, eu me baseei, quando eu comecei a ter o problema que eu tive, me baseei na história de Jó. Foi uma coisa onde eu me apeguei muito e eu fui entendendo, fui fazendo um paralelo com a história de Jó, por que Jó passou tudo isso e aonde ele chegou, e se Deus permitiu que tivesse acontecido isso comigo, talvez chegasse ao mesmo ponto. E realmente aconteceu, tanto que muita gente na minha igreja brinca, fala, pô, é engraçado que não tem, né, primeira Roger e segunda Roger na Bíblia, né, devia ter. Então, quer dizer, foi isso que no final eu acabei me apegando e o qual me ajudou muito para ter uma vida melhor, que é o que eu tenho hoje. Que legal, muito bom, Roger, muito bom. É uma referência, talvez, da narrativa mais clássica de todas, que é a Bíblia, né? Independentemente das questões religiosas, eu costumo dizer que a Bíblia e talvez a Ilíada e a Odisseia são as obras fundadoras da nossa civilização, né? Então, é muito interessante você trazer esse paralelo com o Jó. Agora você, Patrick, qual personagem, qual obra que, de repente, você consegue fazer um paralelo, fazer um link aí com a sua narrativa de vida? Ah, legal. Bom, são várias, assim, como eu disse, eu li muita coisa, mas tem que nem é muito conhecido aqui no Brasil, que é de um cara que já faleceu, que eu sou fã incondicional, é um dos livros mais deliciosos que eu li, que na hora que você falou, eu já puxei ele aqui, porque ele está sempre, um livro de cabeceira, que é esse aqui, Um Adivinho Me Disse, do Tiziano Terzani. Tiziano Terzani foi um jornalista, né? Ficou quase italiano. Ele foi um correspondente internacional. Ele foi um dos primeiros correspondentes internacionais do Ocidente no Oriente, né? No final dos anos 50, ele trabalhou para Der Spiegel, alguns jornais italianos, revistas francesas, enfim. E ele nesse livro, que chama Um Adivinho Me Disse, ele conta uma história. Certa vez ele foi num adivinho em Hong Kong, junto com uma amiga, que o adivinho certa vez falou assim, olha, no ano de 1900, a história é real, no ano de 1994, você não deve andar de avião. Você não deve andar de avião. E faltavam alguns anos, mas aquilo ficou martelando na cabeça dele, você não deve andar de avião. O fatídico ano de 94, ele fica naquela dúvida, para um correspondente internacional não poder andar de avião, ele que cobriu guerra do Vietnã, uma puta história incrível desse cara, ele ficou pensando, mas resolveu aceitar ali a história e falou assim, eu não vou. E aí ele faz uma viagem, um ano, ele vai fazendo as reportagens dentro do que é possível, deslocando a pé, de bicicleta, de navio, de qualquer coisa menos do avião. E ele narra de uma forma literária, lindíssima, essa história, e ele vai mudando a forma dele de ver o mundo. Né? Ele começa a desconcertar, ele começa a dar os primeiros dados dessa ocidentalização do Oriente. No final da vida, ele se torna um guru, um estudioso de vários campos da espiritualidade. É muito interessante a história desse cara. Qual que é o paralelo? Assim, por que eu me lia muito no livro? Não que eu digo o meu processo de mudança. Eu não precisei fazer toda essa viagem, mas nessa parada, nesse intervalo dele de um ano, né, eu fui vendo muitas... A minha forma de ver o mundo mudou. Muitas coisas quando eu parei, né, quando eu resolvi parar. Então, não fiz essas longas viagens que ele fez ali, fazendo todos esses... bicicleta, carro, ônibus, qualquer coisa que não seja avião, mas eu fui subir e descer as ladeiras aqui do meu bairro, né? Conhecer histórias, ele traz muitas histórias. E então a minha forma de ver o mundo tem muito a ver com essa mudança que ele teve. Então, gostei muito da tua pergunta, porque me veio na hora, o adivinho me disse, na hora me veio esse cara, que é um livro fantástico, você que é um leitor voraz, jornalista. Vou atrás. Ele tem, você vai achar só em sebo, acho que não tem mais. Vou atrás. 400, mas é deliciosíssimo.
E tudo isso que a gente está vendo da China, essa ocidentalização do Oriente, ele já falava isso ali no começo dos anos 90. Então, ele vai contando, narrando, de uma forma belíssima, deliciosíssima desse livro. Acho que eu falei... Muito legal. Não, falou não. Ó, eu queria aproveitar, antes do encerramento, certamente ele está nos assistindo, meu querido amigo Torelli, editor do Roger, editor da Trilha Educacional, ele deu uma sugestão aí na nossa call que antecedeu esse bate-papo. Eu vou dar mas é bate-bola mesmo entre vocês, tá? Para que um faça uma pergunta para o outro, uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva, para aí a gente encaminhar nosso encerramento, porque certamente o juiz da Flipostos vai apitar o fim desse jogo já. Então, eu queria, começando pelo Roger, já que o editor que deu a ideia é o do Roger, meu querido amigo Torelli. Roger, faça uma pergunta para o Patrick e, após a resposta, Patrick, já emende uma pergunta para o Roger, por favor. Ô, Patrick, vamos lá. Minha pergunta para você é o seguinte: como você vive a sua vida hoje, depois dos 45 do primeiro tempo? Olha, batendo uma bola bem diferente da bola que eu batia. Eu acho que hoje eu trago muito esses conceitos de pausa, cara. A gente precisa pausar a vida. Uma coisa que eu aprendi muito nesse processo, que é o seguinte, Ricardo e Roger: pausa também é movimento. Pausar também é se movimentar. As grandes ideias, as grandes coisas surgem quando você pausa. Então, fazer respiros ao longo do dia, sabe? Refletir, usar o dia um pouco para refletir, né, sobre uma série de questões, dar um pouco de espaço para essas coisas novas surgirem. Então, eu adoro muito esse conceito de pausa. Eu falo muito isso também nas minhas palestras. Pausar também é se movimentar, porque quando a gente para, de alguma maneira, a gente reflete, e quando a gente reflete, a gente dá um passo, um norte um pouquinho mais definido, né? Mais sólido, mais seguro. Então, eu acho que é assim que eu vivo. E, emendando, então, eu vou refazer essa pergunta: como é que você, por tudo que você passou, cara, por toda a sua história, como é que você está vivendo esses dias? É um dia para você? Como é que é Seria legal te retribuir com essa pergunta também, cara. Olha, eu te falo que a minha vida hoje é uma vida com alegria. Eu sou um cara mais alegre, eu vivo a minha vida com alegria, independente dos problemas que eu tenha. Eu tiro tudo na base da piada. É o que eu falo, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. Hoje, eu falo para a pessoa: olha, cara, o que você está fazendo está errado. Não, mas eu não acho que está errado. Então tá bom, continua fazendo. Não vou ficar discutindo. A gente tenta orientar, tenta ajudar, né? Entendeu? Então, hoje eu vivo a vida com alegria. Eu faço piada de tudo. E é isso. Eu não sei quando é que meus últimos 45 dias vão chegar. A única coisa que eu quero é justamente, que Deus me permitiu, é de mudar o final da minha história. Porque eu falo que a única coisa que a gente deixa quando a gente vai embora é a história da nossa vida. Você vê Ayrton Senna, todo mundo admira e lembra ele até hoje. Tem pessoas que morreram, talvez mais bonitas que ele, que ninguém nem lembra mais. E eu falo para as pessoas, que é o que eu tento ajudar. Falo: olha, a única coisa que você vai deixar vai ser a história da tua vida. Cada dia que passa é um capítulo novo que você está escrevendo da sua história. Então, tenta mudar o final da tua história agora. E a mudança tem que começar já, que talvez não dê tempo. Então, é assim que eu vivo minha vida, tentando ajudar as pessoas e buscando a felicidade. Meus amigos, muito bom. Eu queria, por favor, que antes de concluirmos, vocês deixassem os serviços de vocês. Como que aquelas pessoas que nos acompanharam podem conhecer um pouco mais de vocês, das suas narrativas, onde elas podem adquirir os seus livros. Então, por favor, Roger, já que você finalizou, queria que você deixasse aí o seu encerramento, a sua palavra final e os seus serviços, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de você e da sua obra. Entrando tanto no meu Instagram, no meu Facebook, Roger Chedid, tá aqui. E também meu livro, você pode adquirir meu livro, Meus Últimos 45 Dias, que foi feito, até quero agradecer ao Torelli pela Trilha Educacional. Você pode adquirir tanto no Amazon quanto na Magalu, Livraria Loyola, e
eu abro minha rede social para, se vocês tiverem mais perguntas a fazer, fiquem à vontade, eu vou tirar todas as dúvidas com o maior carinho. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando a minha história com todos vocês. Um beijo no coração de cada um. O prazer foi nosso, Roger. Muito obrigado. Você realmente é um cara inspirador. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu livro, parabéns pela lição de vida que você nos transmite. Foi uma alegria. Eu saio mais humano dessa nossa conversa. Muito obrigado e sucesso para você. Que você continue levando esse teu bom humor, esse teu otimismo por muitos e muitos e muitos 45 dias ainda. Obrigado pela oportunidade, viu? Patrick, meu amigo, meu colega de trabalho, por favor, deixe seu serviço, deixe sua palavra final para a gente encerrar essa nossa mesa. Legal, também quero agradecer muito essa mesa deliciosíssima, que encerrar eu que tive algumas mesas aí ao longo da Flippostos, terminar com esse papo tão legal, conhecer mais a fundo a história do Roger, falar mais uma vez com você, Ricardo, meu colega de profissão, ainda vamos estar juntos em muitos outros eventos. Com certeza. Como espero encontrar também o Roger. Espero não, o Roger em breve vai estar no podcast 45 do Primeiro Tempo. Só estou referindo aí uma nova temporada, ele vai estar lá. Pode contar comigo. Mas eu já tá lá anotado e você vai falar assim, contar toda essa história que você contou aqui e mais um pouco ainda. O meu livro, com certeza, 45 do Primeiro Tempo, ele tá disponível em todas as livrarias. Acho que é fácil, tem na Amazon, tem na Livraria Cultura, na Martins Fontes, eu fiz um lançamento nacional, então ele tá em todas as plataformas, dá para comprar digital, e eu deixo também a minha rede social, o Instagram, que é o patricksantos.oficial. Lá eu posto muitas coisas, eu compartilho as entrevistas que eu faço no podcast e costumo trocar ideia com todo mundo que navega por lá. É o patricksantos.oficial. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela essa noite especial aí. Tá bom? Prazer foi meu, Patrick. Toda vez que eu saio para caminhar de manhã, antes de começar meu dia, eu moro no Tatuapé, não tem ladeira como tem aí em Perdizes, mas inevitavelmente eu penso em você. Eu falo, eu tô caminhando por aqui, tentando fazer essa pausa que eu aprendi com você. Muito obrigado, foi um prazer estar com você mais uma vez. Queria agradecer a Keila, que já está aqui com a gente também, da Flippostos. Queria deixar meu muito obrigado à minha querida amiga Gisele, que é a curadora da Flippostos, que trouxe essa mesa. Verdade, um beijo a todos. Encerrando esse evento, hoje a gente teve o privilégio, num feriado, né, da Proclamação da República, um dia especial, um dia de eleições municipais, né? Meu muito obrigado a você que esteve conosco. Roger, quer falar mais alguma coisa ainda? Pelo incrível que pareça, hoje faz 8 anos que eu operei o pescoço. Mais um motivo para a gente celebrar, né? Celebrando a vida. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Meu muito obrigado a Keila e a Gisele por terem estendido a nossa prorrogação. Um grande abraço a todos vocês e espero, se Deus quiser, que em 2021 a gente esteja juntos presencialmente para celebrar o livro, celebrar a vida na Flippostos 2021. Eu deixo aqui meu beijo, meu abraço e meu muito obrigado a Roger, Patrick, a GSC e até a próxima, se Deus quiser. E antes de destinar os meus agradecimentos aos nossos queridos convidados, eu tenho alguns recadinhos aqui para dar. O Flippostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG, Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores. E eu estou muito feliz em ter gerenciado a sala de autores e lançamentos aqui no Flippostos Virtual, e em nome do festival agradeço a todos que nos acompanharam, a todos os nossos convidados que estiveram aqui dividindo conosco tanto conhecimento, sabedoria e experiências, e juntos fomentaram pela leitura e cultura no nosso país. E eu não poderia finalizar essa sala tão especial em melhor companhia, e agradeço ao Roger, Patrick e Ricardo por esse bate-papo maravilhoso, e com certeza vou querer encontrá-los novamente em 2021, seja no modo presencial, no modo virtual, mas que nós estejamos juntos, né? Celebrando sempre a leitura, a literatura e a cultura no nosso país.
Muito obrigada, e a partir de hoje, com certeza, eu e o nosso público, nós passamos a viver os nossos últimos 45 dias, né? E também pensando nas nossas pausas, né? Tão necessárias aí, para que a gente retorne com mais força e vitalidade para o nosso segundo tempo. Ricardo, muito obrigada. Eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no Flipossos presencial. Agradeço aí a mediação sempre impecável. E, obrigado, mais uma vez, aos nossos convidados. Um grande beijo, um grande abraço e obrigada por me ajudar a finalizar essa sala tão especial em 2020. Obrigado, gente. Um grande abraço. Um beijo a todos. Tchau, até mais. Tchau.